Mas por que que nós, mulheres, temos o fardo de que é do homem? A mulher tem que orar, óbvio. A mulher tem que fazer o papel dela, mas eu estou aqui falando do papel do homem, o sacerdote do lar. Por que que ele se absteve da responsabilidade de liderança espiritual dentro de casa? Porque a mulher não quer obedecer. Ei! Mais um vídeo! Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje tentarei responder e explicar todos os questionamentos que serão mostrados aqui. Muitas mulheres estão aparentemente chateadas com algumas posturas ou falta de posturas de alguns homens, e poderemos discorrer bastante sobre isso nesse vídeo. Então, se você está curioso para saber onde isso vai dar, não sai daí. Começando mais um Fala Caras. Sabe, orando pela família e tudo. Eu não estou dizendo, mais uma vez, gente, eu não estou dizendo que são todos. Eu estou dizendo que é a maioria. Isso é uma percepção minha. Eu gostaria de saber da percepção de vocês também. Ok. Mas por que nós, mulheres, temos o fardo de que é do homem? A crítica dela aqui, no início, é: por que os homens não estão liderando espiritualmente? Esse papel é dele. Tenho uma impressão de que se não fizermos, não será feito. Essa é a primeira crítica dela, o primeiro questionamento. A mulher tem que orar, óbvio. A mulher tem que fazer o papel dela, mas eu estou aqui falando do papel do homem, o sacerdote do lar. Por que que ele se absteve da responsabilidade de liderança espiritual dentro de casa? Por quê? Ok, a resposta para isso é bem simples e direta. É porque a mulher não obedece, tá? É porque a mulher não segue. E quando os caras em massa começam a perceber que eles não são reconhecidos como liderança no lar, eles não lideram. E o motivo é bem simples também. E não é por uma questão de raivinha, ego, vingança, nada do tipo. Eu não me rebaixarei a isso, já que ela não me respeita, não. O cara simplesmente acha que é inútil fazer aquilo para alguém que não vai ver valor naquilo. Então quando o cara percebe que não há uma valorização por meio do respeito, da reverência e do seguir daquele direcionamento que ele vai colocar, ele não vai entregar isso. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai achar que você acha aquilo inútil. Então, existe uma razão para que, em massa, vários homens começassem a deixar de fazer isso. Deixaram de fazer isso. Eram, né, a liderança no lar. Foram deixando de fazer isso. Então, eu acho muito esquisito que sempre a pergunta que vem é: por que pararam de fazer? Por que pararam? Quando a pergunta-chave deveria ser: se fizerem, serão respeitados? Se fizerem, serão ouvidos? Seus mandamentos serão acolhidos? Seus direcionamentos serão executados? Porque você há de convir comigo que a liderança espiritual, ela é acima de todas as outras lideranças, né? É uma questão hierárquica. O que mais importa? É o espiritual, o interior ou o físico? Em última instância, é o espiritual. Então você não pode pedir algo que você não está disposta a cumprir. O que vocês querem? Tudo? Deixa como tá, né? Tá. O cara não é o seu líder espiritual. O cara não é o seu líder de verdade no relacionamento. Mas, pô, vocês de noite não conseguem abrir uma coca gelada, comer uma pipoquinha, assistir um filme junto e rir junto? Não tá bom? O que você quer? Você quer um líder mesmo? Você quer briga, pô. Você quer treta. Você vai obedecer o cara? Não, pô. Hoje você não vai obedecer o cara. Para, velho. Para com isso. É muito filminho, é muita série. O que é isso, cara? Tá vendo o coach falando que você precisa ser liderada por um homem, não sei o quê, porque um homem de verdade é um... Tá vendo sua amiga tendo um marido que a lidera? Olha pra sua amiga. Olha pra sua amiga. É o filme? Olha o contexto da época. Olha as mulheres daquela época. Você não é isso, é? Mas tem um cara que gosta de você? Você tem um cara que tá ali por você, que é seu marido, que mesmo não... Olha só, mesmo não liderando você, mesmo você não sendo submissa a ele, ele estaria disposto a defender a sua vida com a dele? Já tem até demais, né, coração? Pra que você quer fazer o cara ser o líder espiritual de vocês? Pra que ele chame você pra orar e não sei o quê? Pra quê? O cara não vê sentido em fazer isso. Você não submete a ele em nada. Respeitá-lo é diferente de submeter-se a ele. Vamos deixar isso claro. Deixa isso claro. Vamos deixar isso bem claro, tá? Embora nego goste de querer maquiar e fazer isso ser aquilo, não é. São coisas diferentes. Apesar de não ter como fazer um sem fazer o outro, não são iguais. Você consegue respeitar um homem, mas não necessariamente precisa se submeter a ele. Agora, para se submeter a um homem, você tem que respeitá-lo. Então, não é a mesma coisa e muitas fazem uma confusão proposital para falar para si mesma que são submissas, né? Que se submetem ao seu marido e cumprem, portanto, o que Deus diz. Não, você cumpre o que o seu coração quer e gosta de falar que a vontade do seu coração é a vontade de Deus. Então, para responder primeiramente esse questionamento, né? Eu gostaria primeiro, né, de abrangê-lo. Abranger. Não é só isso. Por que você parou? E eu noto esse padrão em várias delas. Por que elas falam? Por que ele parou de dar flores? Caramba, essa é a sua pergunta? Por que eles pararam de abrir a porta pra nós? Essa é a pergunta que você quer fazer? Essa é a pergunta que você quer fazer? Você consegue enxergar todo um contexto e, sei lá, ver filmes de época ou ver algum marido de alguma amiga sua abrindo a porta pra ela e olhar a maioria dos homens não fazendo isso e falar, por que eles pararam? Você não consegue nem sentar, parar e analisar a coisa e conseguir essa resposta por si mesma? Real? Não dá?
Porque pra todo mundo essa resposta tá na cara, tá? Porque pra maioria das pessoas, a resposta pra essa pergunta tá bem na cara. O que aconteceu? Onde foi que os homens se perderam nessa geração? Claro. É claro que os caras se perderam, né? Os caras se perderam. Isso é estranho, porque se você analisa as estatísticas, você vê que a esmagadora maioria dos consumidores de teologia, filosofia, todos os assuntos que têm mais complexidade, que tendem a mais profundidade e que tendem a um autoenfrentamento e apontamento no sentido da conscientização do quão você está abaixo e o quanto você precisa subir, é homem. A maioria é sempre masculino. Conteúdos que têm uma tendência teológica, a ser mais técnico ou a ser mais profundo, são homens. Então, de alguma forma, os números não mentem. De alguma forma, os homens estão buscando mais a Deus. E na internet, se você parar pra ver, tem mais honestidade, porque aqui você não tem pressão familiar, você não tem gente pra encontrar, são seus interesses por si mesmo. Você pode ver qualquer merda aqui, aí você escolhe ver com o quê? Conteúdo teológico, debate teológico. Então os homens anseiam, estatisticamente, muito mais que as mulheres pelo divino. Então essa questão dos homens terem se perdido não bate. Os homens não se perderam, eles apenas decidiram não fazer certas coisas para algumas mulheres. E nas que passaram também, porque é de forma geral, onde os homens pararam de se entregar. Os grandes homens da Bíblia, onde que estão os Davis, os Josués, os Daniéis, os Paulos da nossa geração? Esses homens eram homens brilhantes de extremo destaque. E não tem para todas vocês, tá bom? Você tinha muitos Jurandis, assim como temos hoje, ok? Eu não tô entendendo aonde que você quer chegar, querida. Onde que eles estão? Eu não sei. Me diz vocês. Cara, a busca por homens excepcionais, ela é antiga, né? Ela existia naquele tempo e existe ainda hoje. Mas eu não sei nem por onde começar aqui. A comparação é totalmente descabida, né? Era um mundo bem mais bruto, era um mundo mais violento, né? Um mundo mais arcaico também. Muitas delas eu acho que não fazem ideia do que seria conviver com homens daquela época, né? Acho que elas não sabem que os homens daquela época eram muito mais pavio curto que os homens de 100 anos atrás, e os homens de 60 anos atrás só. Elas não fazem ideia disso. Eles não eram homens extremamente dóceis e tranquilos e de fala fina. Os caras estavam num dia arrancando cabeça em campo de batalha e depois dentro de uma casa. Você não podia pisar no calo de um cara desse. Você não podia chegar, apontar dedinho e desafiar a autoridade de um cara desse. Dava muita merda. Ah, meu Deus, você estava dizendo agora que os homens de Deus da Bíblia teriam capacidade de chegar a agredir a sua esposa, a sua fêmea. Bom, eu não estava lá e eu não sei, mas aquele tempo era um tempo extremamente bruto. Era um tempo de muitas tragédias. Guerras ainda existem hoje, mas era um tempo onde isso era muito mais constante. Era uma nação invadindo outra nação, tomando mulheres como espólio, tomando crianças como escravos, aplicando penas de punições do tipo açoite, crucificação, enforcavam e degolavam pessoas em público. Tem noção do que é crianças passarem? Ó, menino, vai lá e traz um pouco de água do poço pra mãe. O moleque passa e pelo caminho tem um cara sendo crucificado, um outro cara sendo açoitado, e no caminho tem um monte de cruzes com vários homens sendo crucificados e agonizando, e o moleque passando por ali. Esse era o mundo antigo, esse era o mundo da Bíblia. Então vocês leem um texto e romantizam de uma forma, porque a novela da Record ou a HBO mostra um tipo de Davi que você fala, ai, cadê o Davi? Cadê o Davi da gente? Meu Deus do céu! E quantos homens, quantas almas Davi ceifou com o fio da espada? Dezenas de milhares. Mais de 20 ou 30 mil. Teve aquela épica batalha em que as mulheres da cidade cantavam que Saul matou 1000 e ele 10.000. Quantas batalhas ele foi com Jonatas? Quantas dezenas de milhares de homens esse cara ceifou? Você realmente acha que esse cara em casa, ele era o maridinho que a HBO e que a Netflix faz pra você ver? Você realmente acredita nisso? Cara, é realmente impressionante. Nego lê o texto e não faz uma leitura da época. Como que certas obras ficcionais têm um poder absurdo na maioria da mentalidade delas. Você duvida do que eu tô falando? Se liga nisso aqui. Essa diva que postou que o marido dela, cujo qual ela está casada há 5 anos, falou pra ela, acordou ela cedo e falou, sai pra fora de casa, nessa paisagem que está aqui atrás, e ele simplesmente veio na névoa baixa, caminhando em direção a ela, com um figurino semelhante ao do Sr. Darcy, Orgulho e Preconceito versão 2005, que todo mundo sabe que é o auge de Sr. Darcy. E ela ainda acrescenta na legenda que ele veio gritando para ela, você enfeitiçou o meu corpo e minha alma, e eu a amo. Fala essa que pertence ao personagem do livro. Você me compreende? E aí, de repente, eu recebo um questionamento do tipo, Sara, você não pretende arrumar um namorado? Você não quer se relacionar com ele? Onde, querido? Onde é que eu vou achar?
Que agora eu sei que existe, né? Antes era só um negócio, é que eu quero um Darcy não existe. Agora eu sei que existe. Onde? Tá bom, antes que você tagarele aí, tá? É lógico que ela está fazendo uma piada, ela está fazendo um exagero, ela está brincando. Essa brincadeira e essa piada vem de um lugar real, vem de um lugar de verdade. A ideia de chamar o cara médio, o cara simples, o cara objetivo de Jurandir, vem daqui, vem desse vício de raciocínio, vem das séries, vem do que elas leem e assistem e entendem aquilo como excepcional. Não conseguem entender que tudo foi montado, foi criado. O homem verdadeiro, em toda a história romântica, na vida real, ele não era perfeito. Mas elas não conseguem, se a obra pintá-los como perfeito. Elas não conseguem ter essa visão, enxergar isso que eu estou dizendo. Não dá. É claro que não são todas. Tem mulheres realistas, tá? Não, por favor, não fica maluco com isso, tá bom? Não ache você que todas são exatamente isso aqui. Mas aquele grande número vasto de mulheres que pensa exatamente assim, eu tô tentando explicar pra você o máximo possível de onde vem esse pensamento, como você mapeia tudo isso. É isso aqui a chave. Onde? Por que os homens isso? Por que não fazem isso? Eu digo, meu irmão, por que ele não lidera espiritualmente? Por que ele não é esse tanto romântico? Por que ele não faz isso? Aí você fala, cara, você é uma jurema. É uma jurema, total. Olha, né? Eu não estou aqui, diferente de muitas delas, fazendo algum tipo de menção à aparência dela, não. Porque se você pega essa genética mediana aqui, mas mete aquele cabelinho, todo cuidadinho e tal, todo armadinho, presinho e tal, mete aquela roupinha mais recatada, uma vozinha aveludada e doce, e tira todos esses gestos de mão de vadia, você tem um vídeo que faz sentido. Fica esquisito ainda? Fica, né? Porque tá pegando o exemplo de uma mulher que saiu e o cara quis fazer a cena, mas curiosamente ela, sem saber o que era, colocou o telefone e posicionou. Isso não passa na cabeça de nenhuma. O ponto é, o vídeo passa a fazer um pouco mais de sentido, porque você olha o tipo da menina, você vê a doçura e fala assim, ela deve ter muita coisa a agregar. Agora você vê a menina falando desse jeito aqui, ó. Essa diva que postou que o marido dela, cujo qual ela está casada... 2 mãos, hein? A e o pato. Casada há 5 anos, falou pra ela, acordou ela cedo e falou, sai pra fora de casa. O deboche, sai pra fora de casa, né? Nessa paisagem. Tipo, cara, com um vídeo básico você já consegue até definir exatamente como ela é, cara. Você consegue fazer um julgamento preciso. Cara, ela é desse jeito aqui, ó. A personalidade dela é assim. Quando ela tá irritada, ela faz isso, isso e isso. Ela usa dessa tática, dessa manobra de manipulação. É certo que ela é esse modelo, com pouco tempo de vídeo. Está aqui atrás. E ele simplesmente veio na névoa baixa, caminhando em direção a ela, com um figurino semelhante ao do Sr. Darcy, Orgulho e Preconceito, versão 2005 do livro. Você me compreende? E aí, de repente, eu recebo um questionamento do tipo, Sara, você não pretende arrumar um namorado? Você não quer se relacionar com ele? Onde, querido? Onde é que eu vou achar? Que agora eu sei que existe, né? Antes era só um negócio... Não ocorre se perguntar quem é essa mulher, né? Como ela é? Você não acha estranho isso pra você? Porque geralmente com os homens é o contrário, né? Os homens veem uma mulher muito linda e alguém diz, ela é casada, e vem vários preconceitos na cabeça dos caras pra tentar fazer a coisa se encaixar, né? Tipo, ele tem dinheiro, deve ser um cara altão e bonitão, deve ser um cara que proporciona isso, aquilo. Aí dizem assim, ó, ela já tá 15 anos casada. Aí os caras pensam, deve ser um cara bem companheiro e tal. Os homens têm essa tendência. Quando vem uma mulher que julgam ser muito gata, muito linda, de maneira que eles pensam que é inacessível a eles tendem a pensar que o cara tem muita coisa que compensa deles, que está acima deles, fazendo assim com que ela genuinamente o deseje. O homem busca, o homem tenta fazer as coisas fazerem sentido. Parece que não acontece com muitas delas. Porque eu não sei se você também fica perdido igual eu, mas não dá pra entender. Como é que eu sei? Agora que tem um negócio desse, como é que eu faço agora, hein? E você vê a cena e fala, caraca, ela não tá entendendo, né? Que o mundo não funciona assim, desejo algo e eu não tenho algo que eu penso que eu mereço, né? Que eu defini pra mim, mereço isso. Tem muita coisa esquisita acontecendo aí fora, hein? É que eu quero um Darcy não existe. Agora eu sei que existe. Onde? Quantos você conhece aí aos seus arredores que faria tal qual coisa para vossas esposas, namoradas, pessoas amadas? Me responda assim, tranquilamente. Onde? Mas alguns comentários são engraçados, né? Por exemplo, amiga, a gente não arruma nem um professor Girafales para trazer flor, quanto mais um Darcy. Essa aqui comenta, existe, mas ele tá casado aparentemente. Meu Deus. Outra comenta, a gente tá bem encrencada. A Denise comenta,
Olha, demorei casar, porque esse livro e esse filme de 2005 estragou minhas expectativas. Depois de perceber que não existe tal homem, casei com um cidadão que me alimenta e me paga ingresso pra show de K-pop e deixa a TV toda pra mim, e às vezes lava a louça. Mas quando ele lava, ele deixa a pia impecável. Tá bom, né? Ou não? Ela teve algumas respostas. Fiquei curioso aqui. Já tá melhor que a esmagadora maioria. Ganhou na loteria. Parabéns, moça. Você encontrou a versão aprimorada do Dr. Darcy. Eu tive a péssima ideia de ler essa obra aos 15 anos e nunca consegui encontrar um Darcy. Que merda, bicho. Amiga, tá assim. Fica aí. Não sai não, porque o negócio tá difícil. Tenho um que em restaurante nunca faz o pedido primeiro. Se alguém pergunta primeiro pra ele, ele fala, primeiro ela. Pra minha filha também. É Deus no céu e ela na terra. Deixa quieto. Casei com 40. Ele é mais novo. Não é coreano, mas é japonês. Risos. Faz pão fermentado, natural e manteiga. Tá bom, né? Acho que algumas vão começar a querer se gabar aqui, né? Mulher, sou tipo assim como você. O meu faz um pouco mais em casa e ainda é marido Uber meu e da minha filha. Só de deixar eu na minha com os meus doramas, já estou no lucro. Estamos bem, né? Cara, eu acho um pouco estranho, tá? Algumas dessas mensagens carregam algum clima, né? Algum sentimento esquisito, né? Não parece que você teve acesso a alguma reunião secreta de bruxas do tipo... Que tipo de servo você conseguiu fisgar? O meu passa, lava e cozinha, paga as minhas contas para que eu possa ver dorama. E o seu? O meu também. Está bom, não está? Pô, não parece um negócio assim? Uma se gabando pra outra do quanto o cara serve elas? É meio esquisito isso aqui, pô. Você tem que concordar comigo. Mas brincadeiras à parte, isso é real, tá? Isso é verdade, tem brincadeira envolvida, né? Tem ali uma tentativa de descontração, mas isso aqui é muito mais real do que a gente imagina. Não é à toa que mesmo na igreja, muitas pregadoras tocam nesse tema. Muitas pastoras ou pregadoras ficam tentando desesperadamente desmistificar na cabeça de todas as mulheres que estão ali na audiência que isso tudo é montado, que isso tudo é mentira. Que esse cara não existe, não é real. Bom, essa é a minha análise. Gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Senão você é uma bicha! Aviso importante. A partir desse momento, vídeos de temáticas de relacionamento à luz da Bíblia serão postados apenas nesse canal. No canal clássico, manteremos as transmissões das lives e os cortes das lives, com os melhores momentos destacados. Mas aqui... Aqui, meu amigo, continuaremos a odisseia do desmascarar das Jezabéis. Então, se você gosta desse trabalho e acredita na nossa mensagem, considere apoiar este canal se inscrevendo, deixando seu comentário e o seu like e mandando sua singela contribuição pelo link do LivePix que se encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Estamos próximos de monetizar esse canal. Então, cada vídeo que for postado aqui, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível para a monetização, porra!